último ano. Nós vamos agora fazer o comentário das questões do diagnóstico. Sou a professora Luciana, de Geografia. Nós vamos analisar aí os nossos acertos, erros, mas tudo com o propósito de aprender mais, né, com esse documento. Então, vamos lá para a primeira questão. Primeira questão, nós temos lá: por mandado do rei Dom Fernando e da rainha Isabel, rei e rainha de Castela, foram descobertas e achadas novamente algumas ilhas, visto como entre os ditos senhores e seus constituintes há uma certa divergência sobre o que a cada uma das ditas partes pertence. Outorgaram e consentiram que a trace e assinale, e pelo dito mar, uma raia ou linha direta de polo a polo, a 370 léguas da ilha de Cabo Verde, em direção à parte do poente. Então, aqui é um recorte de um documento e ele está perguntando: o documento acima se refere a quem? Por que se refere ao Tratado de Tordesilhas? Primeiro, porque ele vai falar que há uma certa divergência sobre o que a cada uma das partes pertence. Que ele está se referindo aí à ideia dos interesses dos reinos de Portugal e da Espanha. E para definir esse conceito, que é o Tratado de Tordesilhas, ele coloca aí que foi delimitado a 370 léguas da ilha de Cabo Verde. Ou seja, o Tratado de Tordesilhas, ele vem compor, né, através do interesse dos reis, ele é assinado pelas essas duas coroas, Portugal e Espanha, e definido pelo meridiano localizado a 370 léguas da ilha de Cabo Verde. Ou seja, aqui nós encontramos a chave do conceito desse tratado, que vai delimitar o leste para os portugueses e o oeste para os espanhóis, que é considerado, na verdade, para delimitar esse tratado. Então, a questão 1, nós temos aí a alternativa A. Questão 2 fala da localização do Brasil. E aí ele aponta algumas delimitações. Vamos lá. O território brasileiro se encontra localizado totalmente no hemisfério ocidental e sua maior parte no hemisfério meridional, com uma extensão territorial de 8.511.996 km², sendo um país tropical, porque a maior parte de sua área territorial contínua se estende do Equador ao Trópico de Capricórnio. Por que a letra A? Porque nós sabemos, no estudo da localização do território brasileiro, que o Brasil ele é cortado por dois paralelos, o Equador ao norte e o Trópico de Capricórnio ao sul. Então, dessa forma, a questão 2 aponta para a alternativa A. A questão 3, quem sabe cantar pode aproveitar nesse momento, eu não sei, mas aí ela traz um recorte de uma música bem conhecida. Moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza, mas que beleza, em fevereiro tem carnaval. Ao dizer que o Brasil é um país tropical, o trecho acima está em uma perspectiva correta, porque a maior parte do Brasil se encontra numa zona intertropical. A letra A e a B não estão corretas, porque a A fala que o Brasil é cortado por dois trópicos e é só por um. Não é pelo trópico de Capricórnio e de Câncer, é só por trópico de Capricórnio. E a B diz que é nenhum. E a D está incorreta, porque ele diz que não existe clima tropical no Brasil, por se encontrar em uma zona intertropical, vai prevalecer os climas tropicais. Correto? Então, a questão 3 é a alternativa C. Questão 4, nós temos aí um mapa da América do Sul com destaque para o Brasil. Existe no mundo dezenas de países que ocupam um território estabelecido em determinada posição geográfica no globo terrestre. Dessa forma, o Brasil ocupa uma área do espaço geográfico mundial e, consequentemente, possui uma localização, ou seja, um endereço próprio. Com base na localização geográfica do Brasil, podemos dizer
que o Brasil está totalmente no hemisfério. A letra A não está correta, porque o Brasil não está totalmente no hemisfério sul. A letra B, parte do Brasil está localizado no hemisfério sul e está totalmente a leste. Ele está totalmente a oeste. A C está localizada no hemisfério sul, meridional, e no hemisfério oeste ocidental, que é a alternativa correta, que o Brasil está totalmente no hemisfério sul. Ou grande parte, desculpa, do Brasil está no hemisfério sul. Ao vivo, né, é diferente. D, por ser atravessado pelo meridiano de Greenwich, o Brasil não é atravessado pelo meridiano de Greenwich. Então, a questão 4 aponta aí para a alternativa C. Questão 6, em 1534, é uma questão conceitual. O governo português concluiu que a única forma de ocupação do Brasil seria através da colonização. Era necessário colonizar simultaneamente todo esse território. Essa colonização, dirigida pelo governo português, se deu através da criação das capitanias hereditárias. Por que a letra C? As capitanias hereditárias, olha aqui a chave, elas foram criadas em 1534 pela coroa portuguesa, eram frentes colonizadoras, onde grande faixa de terras foram doadas a nobres portugueses, e eles tinham que desenvolver essas áreas a serviço da coroa. Então, as capitanias hereditárias foram uma das primeiras formas de dividir política administrativamente o Brasil. Questão 8. A localização do Brasil banhado pelo Oceano Atlântico, cujo relevo submarino é diferente do Oceano Pacífico, afasta a possibilidade de ocorrência de tsunamis no país, como o que atingiu a costa do nordeste do Japão na madrugada de hoje. Então, esse noticiário ele deixa claro que no Brasil não tem tsunamis, por quê? Qual é a principal característica que diminui essa possibilidade de tsunami no Brasil? Que o Brasil não está próximo às zonas tectônicas ou a limites de placas. Então, por esse motivo, essa é a principal característica. Por isso, a questão 8 aponta para a alternativa D. A questão 9, nós temos aí: as altitudes do relevo brasileiro são, em geral, modestas. O ponto mais alto do país não ultrapassa 3.000 metros. O Pico da Neblina, perto da fronteira do Amazonas com a Venezuela,
perto da fronteira do Amazonas com a Venezuela. Desculpa. Certo? Cerca de 41% do território nacional tem no máximo 200 metros de altitude, 78% até 500 metros e 92,7% até 900 metros de altitude. As características descritas acima indicam que o relevo brasileiro é geologicamente antigo, portanto, bem desgastado. Por que aponta-se para essa alternativa correta? Ele fala que o Brasil tem altitudes modestas, que o ponto mais alto não ultrapassa 3.000 metros, ou seja, ele fala que o Brasil é uma área de altitudes baixas. Então, portanto, como nós sabemos que o Brasil é geologicamente antigo, é uma área que o relevo é muito desgastado. Então, não temos incidência de dobramentos modernos, muitas montanhas, já que é um lugar que as altitudes são modestas. Não é influenciado pelo tectonismo, porque está distante das placas. Não é um lugar tão aplanado, com poucas áreas de depressão. Não é um lugar aplanado, porque o Brasil é um lugar onde nós vamos ter, claro, grande parte de planaltos. Mas, geologicamente, nós vamos dizer que é mais desgastado, por isso as altitudes são mais modestas. Questão 9, alternativa. Questão 10, uma questão bem fácil, fala da estrutura geológica do Brasil, é basicamente de crátons e bacias sedimentares. As bacias sedimentares, ele fala, são predominantemente no Brasil, 60% do Brasil são constituídas de bacias sedimentares. O que pode indicar o quê? Que o Brasil tem uma boa disponibilidade de combustíveis fósseis, já que nas bacias sedimentares que nós vamos encontrar os combustíveis fósseis. Então, a questão 10 aponta para a alternativa A. Muito bem, obrigado por me acompanhar até aqui. Espero que eu tenha ajudado. Qualquer coisa, estamos por aqui. Se cuidem. Um abraço da professora Luciana e até!